Era uma tarde quente em São Paulo, o tipo de calor que fazia o asfalto brilhar e as barracas de água de cocô disputarem a atenção de quem passava. No bairro simples da Zona Leste, um evento havia atraído uma multidão inesperada. Um encontro comunitário de futebol com a presença de ninguém menos que Roberto Carlos, o lateral que encantara o mundo com suas arrancadas e chutes impossíveis. Para os meninos do bairro, aquilo não era apenas um evento. Era como se uma estrela tivesse descido do céu diretamente para as ruas estreitas onde eles cresciam chutando latas amassadas. Entre aqueles meninos estava Marcos, de apenas 12 anos. Desde cedo, ele nutria uma paixão pelo futebol que parecia queimar por dentro. Jogava descalço, com bolas velhas costuradas pela avó, mas em sua mente cada partida era uma final de Copa do Mundo. Quando soube que Roberto Carlos estaria ali, quase não acreditou. Passou o dia sem dormir, planejando o que faria, o que diria. Sua mãe, costureira, não tinha dinheiro para comprar uma camisa nova, mas Marcos tinha um tesouro guardado, uma bola de couro gasta, presente de seu pai antes de este partir para trabalhar longe. Era essa bola que ele levaria para pedir a assinatura de seu ídolo. Na manhã do evento, Marcos acordou cedo, vestiu sua camiseta desbotada do Corinthians e abraçou a bola contra o peito. Sua mãe, vendo o brilho nos olhos do filho, apenas sorriu e disse: "Vai com fé, meu filho. Quem sabe esse dia não fica marcado na sua vida." Marcos correu pelas ruas de paralelepípedo, atravessando becos e esquinas, até chegar à praça onde um palco simples havia sido montado. Havia faixas coloridas, crianças com uniformes de escolinhas locais, e um burburinho constante que crescia à medida que a hora se aproximava. Quando Roberto Carlos surgiu, o coração de Marcos quase explodiu. O ex-jogador vestia uma camisa polo branca, simples, mas sua presença iluminava o lugar. Sorrisos, aplausos, gritos de lateral do povo enchiam o ar. Para Marcos, era como ver um super-herói de carne e osso. O evento seguia com discursos sobre esporte, inclusão e esperança. Mas Marcos só pensava em um momento: chegar perto de Roberto Carlos. Ele apertava a bola com força, como se fosse sua passagem para outro mundo. Quando finalmente a atividade terminou e o ídolo começou a se despedir, Marcos correu até a frente do palco, desviando de adultos e outros garotos. Com a voz embargada, ergueu a bola e gritou: "Roberto, assina pra mim, por favor." Por um instante, os olhos de Roberto Carlos se voltaram para ele. Houve um breve contato, rápido, mas real. Marcos sentiu o coração parar. Ele estava ali, diante do homem que admirava desde sempre. Mas antes que pudesse acontecer algo, um assessor correu até Roberto, cochichou algo em seu ouvido, e o jogador mudou de expressão. Ficou sério, tenso. Ele fez um gesto rápido com a mão, como se pedisse desculpas, e desceu do palco apressado. Entrou em um carro preto estacionado ali perto e foi embora, deixando a multidão confusa. Marcos ficou parado, ainda com a bola erguida, sem entender. As pessoas ao redor começaram a se dispersar, comentando quanto foi estranho ele sair daquele jeito. Para o menino, porém, a sensação foi de abandono. Não era apenas o ídolo indo embora. Era como se ele tivesse sido rejeitado. Segurando a bola contra o peito, Marcos sentiu as lágrimas escorrerem. Naquele instante, a imagem do super-herói se quebrou. No lugar da admiração, nasceu uma ferida. Ele não sabia que Roberto havia saído porque receberá uma ligação urgente. Seu filho estava no hospital após um acidente doméstico. Não sabia que o craque corria contra o tempo para estar com a família. O que ficou gravado em sua mente foi apenas a cena de um ídolo que o ignorou. Ao voltar para casa, sua mãe notou os olhos vermelhos do garoto. Perguntou se tinha conseguido o autógrafo. Marcos apenas balançou a cabeça e entrou para o quarto. Deitou na cama abraçado à bola, e pela primeira vez, o futebol deixou um gosto amargo. Nos dias seguintes, os colegas comentavam animados o quanto foi incrível ver Roberto Carlos de perto. Mas Marcos não falava nada. Guardava dentro de si a lembrança daquele gesto frio. A bola, antes motivo de orgulho, agora ficava esquecida embaixo da cama. O tempo passou. A adolescência chegou, trazendo suas próprias batalhas. Marcos continuou jogando nas peladas da rua, mas nunca mais levou aquela bola especial. Sempre que via Roberto Carlos na televisão, sentia uma pontada no peito. O orgulho que antes tinha virado uma mistura de raiva e tristeza. Em silêncio, alimentava a ideia de que fora desprezado. Anos depois, já adulto, Marcos ainda carregava mágoa. Não se tornará jogador profissional, apesar do talento,
e as dificuldades da vida só aumentaram sua amargura. Cada vez que via Roberto Carlos em entrevistas, sorridente, falando de vitórias e conquistas, sentia a ferida abrir de novo. O menino que sonhava com o autógrafo transformou-se em um homem que acreditava ter sido enganado por uma imagem falsa. A cena daquele dia nunca saiu da sua mente: o braço erguido, a bola esperando uma assinatura e o ídolo virando as costas. Para Marcos, aquilo não era apenas uma memória. Era a origem de uma dor que, sem perceber, começava a moldar seu futuro. Naquela mesma noite em que tudo aconteceu, Roberto Carlos estava no hospital, aflito, ao lado do filho que precisava de cuidados. Entre exames e médicos, em nenhum momento pensou no menino da bola. Para ele, havia apenas a urgência de ser pai. Mas, anos depois, também lembraria daquele instante na praça. E compreenderia o peso que sua ausência poderia ter deixado. Era o início de uma história marcada por mal-entendidos, silêncios e feridas abertas. Uma história que, um dia, colocaria ídolo e fã frente a frente novamente, não mais como herói e admirador, mas como dois homens que precisavam se ouvir. Era uma manhã de sábado em São Paulo, e a Avenida Paulista estava mais viva do que nunca. Bandeiras coloridas balançavam ao vento, barracas de comida típica se espalhavam pelas calçadas e um palco fora montado bem no meio da rua para um evento especial. O lançamento de um projeto comunitário de futebol para crianças em situação de vulnerabilidade. Quem liderava a iniciativa era ninguém menos que Roberto Carlos, o ex-lateral da seleção brasileira, agora envolvido em ações sociais. A notícia havia corrido rápido, e centenas de pessoas se aglomeravam para ver de perto o ídolo. Câmeras de televisão, jornalistas com microfones, crianças com uniformes escolares, pais e mães orgulhosos. O clima era festivo, quase carnavalesco, com música, aplausos e sorrisos. Para muitos, era a oportunidade de ver de perto aquele que um dia fora considerado o dono da perna esquerda mais potente do mundo. Mas no meio daquela multidão, havia alguém cujo coração não pulsava em alegria. Marcos, agora um homem de quase 30 anos, estava ali com um peso no peito que carregava desde a infância. O episódio da bola sem assinatura nunca o deixará. Crescerá com aquela lembrança amarga, e cada vez que a vida lhe mostrava suas dificuldades, o emprego mal pago, os sonhos de jogador frustrados, as noites em que chorava sozinho, a imagem de Roberto Carlos virando as costas parecia reaparecer como uma ferida que nunca cicatrizava. Enquanto as pessoas gritavam Roberto, mito, Marcos sentia a raiva borbulhar. Para ele, aquele homem no palco não era um herói. Era o símbolo do desprezo que sentirá quando mais precisava de um gesto. O evento começou com discursos de autoridades locais, professores de escolinhas de futebol, e por fim Roberto Carlos pegou o microfone. Vestia uma camisa simples, azul clara, e sorria com aquele jeito tímido, agradecendo a todos pela presença. Falava sobre como o esporte poderia transformar vidas, sobre a importância de dar oportunidade às crianças, sobre o sonho de ver novos talentos nascerem das ruas. A multidão aplaudia cada frase, mas Marcos escutava tudo com ironia. No fundo, pensava: hipócrita. Fala de crianças, mas não foi capaz de olhar para um menino naquele dia. O coração acelerava, as mãos suavam. Algo dentro dele dizia que aquele era o momento. Depois de anos guardando mágoa, ele teria a chance de se fazer ouvir. De repente, quando Roberto terminava uma frase sobre esperança, a voz de Marcos cortou o ar. Esperança? Você fala de esperança, mas esquece das crianças que um dia desprezou. O silêncio caiu como um raio sobre a avenida. Todos se viraram para ver quem ousara interromper o ídolo. Um homem de postura firme, olhos carregados de fúria, apontava o dedo em direção ao palco. Era Marcos. Você não se lembra de mim, não é? Gritou. Eu era só um garoto, com uma bola na mão, esperando um autógrafo. Você me olhou, mas virou as costas e foi embora. Eu te admirei mais do que a qualquer outro, e você me rejeitou como se eu fosse invisível. Os murmúrios começaram a crescer no público. Alguns tentavam acalmar, outros filmavam com celulares, ansiosos por registrar aquele momento inusitado. Roberto Carlos, pego de surpresa, ficou em silêncio por alguns segundos. Sua expressão mudou de alegria para seriedade. Antes que pudesse responder, Marcos continuou. Você posa de herói, de salvador das crianças, mas não passa de um farsante. E, tomado pela raiva, pegou uma garrafa de água e atirou em direção ao palco. A garrafa bateu no chão, perto da mesa, sem acertar ninguém. O público gritou, e os seguranças correram em direção a Marcos. O tumulto ameaçava transformar o evento em caos.
Mas Roberto Carlos ergueu a mão e disse firme: esperem. Não o toquem. Os seguranças pararam, surpresos. O público se calou, esperando a reação. Roberto Carlos respirou fundo, colocou o microfone de lado e encarou Marcos. Venha aqui, disse, com calma. Se você tem algo a me dizer, diga olhando nos meus olhos. O convite soou como um choque. Marcos hesitou, mas os olhares da multidão o empurraram. Com passos pesados, subiu ao palco. O coração disparava, não sabia se de medo ou de raiva. Ali, sob o sol escaldante diante de centenas de pessoas, os dois ficaram frente a frente. Um era o ídolo nacional, o homem que levantara troféus e encantara multidões. O outro era um anônimo carregado de rancor. Mas, naquele instante, eram apenas dois homens conectados por uma história mal resolvida. Roberto Carlos falou primeiro. Eu quero ouvir sua dor. Pode falar. Marcos. Aqui, diante de todos. Marcos ficou surpreso por ele lembrar seu nome, mas não recuou. A voz saiu trêmula, porém cheia de emoção. Eu passei a vida inteira carregando aquilo. Eu te vi de perto, tive a chance de realizar um sonho, mas você me virou as costas. Era só uma assinatura, só um olhar. Mas você foi embora. Sabe o que isso fez comigo? Me fez acreditar que eu não valia nada, que meus sonhos não importavam. Enquanto falava, lágrimas começaram a escorrer. O público ouvia em silêncio absoluto. Muitos ali também se lembravam de momentos em que se sentiram invisíveis. Roberto Carlos, com os olhos marejados, não interrompeu. Apenas deixou que Marcos se esvaziasse, que tirasse de dentro de si anos de ressentimento. O sol batia forte, mas a tensão no ar era ainda mais quente. O Brasil inteiro parecia caber naquele pedaço de avenida. Marcos terminou sua fala com a voz embargada. Eu cresci odiando você, porque odiava em mim a dor de não ter sido visto. E hoje eu não vim aqui por vingança. Vim porque não suporto mais carregar isso sozinho. A multidão ficou em suspense. Todos esperavam a resposta do ídolo. Roberto Carlos então pegou o microfone, olhou para Marcos e disse com firmeza: Marcos, eu me lembro daquele dia. E carrego comigo o peso de não ter parado. Eu não te rejeitei. Eu recebi uma notícia desesperadora. Meu filho tinha se machucado e estava no hospital. Eu saí correndo porque precisava estar ao lado dele. Mas nunca, nunca, eu quis te desprezar. O público suspirou em uníssono. Muitos levaram a mão ao peito. Marcos ficou paralisado, sem saber como reagir. Eu errei por não ter dado um minuto, um gesto, porque para mim era apenas pressa, mas para você era o sonho da sua vida. Eu sinto muito, de verdade. As palavras ecoaram como um bálsamo. Pela primeira vez em anos, Marcos sentiu o coração vacilar. O ódio parecia se dissolver diante da verdade. A cena se tornou histórica. Não era apenas um confronto entre ídolo e fã. Era a revelação de como pequenas ações podem mudar destinos, de como a dor pode ser transformada quando é encarada com coragem. A multidão, que minutos antes estava em choque, agora aplaudia de pé. Alguns choravam, outros gritavam palavras de apoio. Câmeras capturavam cada detalhe. Roberto Carlos, com a voz embargada, concluiu: hoje, diante de todos, eu quero transformar essa dor em algo maior. Marcos, você não é invisível. Nunca foi. E estendeu a mão para ele. Marcos olhou, ainda dividido entre orgulho e emoção. Mas, diante de todos, apertou a mão do homem que um dia odiara. Naquele instante, não houve herói nem vilão. Apenas dois seres humanos tentando se reconciliar com o passado. O sol já começava a se inclinar sobre os prédios altos da Avenida Paulista, lançando sombras longas sobre a multidão. O calor diminuía, mas a tensão continuava pulsando no ar. Todos os olhos estavam fixos no palco improvisado onde Roberto Carlos e Marcos se encaravam. Um silêncio quase sagrado dominava a cena, quebrado apenas pelo som distante de buzinas e do vento balançando as bandeiras coloridas. Roberto Carlos, com o microfone na mão, havia acabado de revelar a razão pela qual abandonara às pressas aquele evento de anos atrás, seu filho hospitalizado. A explicação pairava no ar como uma onda que ainda não quebrara, aguardando reação. Marcos permanecia imóvel, os olhos marejados, mas ainda tomados por uma mistura de incredulidade e dor. Durante anos, alimentara o rancor como quem alimenta uma chama, deixando-a crescer até se tornar parte de sua identidade. E agora, diante de todos, a chama vacilava. Você está dizendo que saiu correndo por causa do seu filho.
murmurou Marcos, a voz trêmula, quase inaudível. Roberto assentiu, os olhos fixos nele. Meu filho tinha apenas 4 anos. Caiu e bateu a cabeça. Recebi a ligação no mesmo instante em que você me chamou. Não pensei em nada além de chegar ao hospital. Respirou fundo. Mas isso não diminui sua dor. Eu sei que 1 minuto de atenção teria mudado sua vida. E me dói pensar que minha pressa virou sua ferida. O público, antes inquieto, agora parecia conter as lágrimas. Mães apertavam as mãos dos filhos. Homens adultos enxugavam discretamente os olhos. A cena tinha algo de universal. Todos, em algum momento, já haviam sentido o peso de não serem vistos. Marcos respirou fundo, tentando processar. Seu peito parecia travar entre o impulso de perdoar e a necessidade de manter viva a mágoa que o sustentara por tantos anos. Afinal, quem seria ele sem aquela raiva? Você não sabe o que foi crescer com isso, disse, a voz agora mais firme. Eu voltei para casa naquele dia com a bola nos braços, sentindo que não valia nada. Enquanto meus amigos falavam de como era incrível te ver, eu só lembrava do seu olhar passando por mim. Eu cresci acreditando que não era importante, que meus sonhos nunca teriam espaço. Fez uma pausa, respirou fundo e acrescentou. Não virei jogador, a vida foi dura, e a cada derrota sua imagem voltava. Você virou meu espelho do fracasso. Roberto Carlos ouviu cada palavra sem interromper. Havia lágrimas nos seus olhos, mas também uma serenidade que vinha de quem decidirá carregar a verdade com coragem. Marcos, disse baixinho, quase como um pai falando com um filho, eu não posso mudar o passado. Não posso apagar aquela cena da sua memória. Mas posso estar aqui agora, diante de todos, e dizer, você sempre importou. Eu não te conhecia, mas você importava. E importa. As palavras ecoaram pela avenida. Algumas pessoas começaram a aplaudir, mas a maioria permanecia em silêncio reverente, sentindo o peso daquele encontro. Um jornalista, aproveitando a brecha, esticou o microfone e perguntou: Roberto, por que não contou isso antes? Por que deixar que essa mágoa crescesse por tanto tempo? Roberto olhou para o repórter e depois para Marcos. Porque eu também errei. Eu poderia ter voltado depois, poderia ter procurado aquele menino. Mas não fiz. Fiquei preso na minha vida, nos compromissos, e achei que bastava justificar para mim mesmo. Só hoje entendo que minha pressa custou caro para alguém que acreditava em mim. Marcos sentiu as pernas tremerem. Aquela confissão pública desmontava sua armadura de ódio. Ele esperara encontrar um ídolo arrogante, mas ali estava um homem vulnerável, admitindo falhas, pedindo perdão. Você está me dizendo que carrega essa culpa até hoje? Perguntou Marcos, incrédulo. Sim, respondeu Roberto, firme. Porque ser ídolo não significa ser perfeito. Significa ter a coragem de reconhecer quando erramos. O público explodiu em aplausos, mas Roberto ergueu a mão pedindo silêncio. O momento não era de espetáculo, mas de cura. Marcos, ainda tremendo, levou as mãos ao rosto. Lágrimas escorriam sem controle. O homem que um dia odiara parecia agora mais humano do que jamais imaginara. Eu não sei se consigo perdoar tão rápido, confessou, a voz embargada. Passei anos me alimentando desse rancor. É como se fosse parte de mim. Roberto se aproximou devagar, colocou a mão no ombro dele e disse: o perdão não é um presente que você me dá. É um presente que você dá a si mesmo, para que possa seguir em frente sem carregar esse peso. Marcos o encarou, e pela primeira vez em anos, viu nos olhos do ídolo não a frieza, mas a compaixão. A multidão assistia emocionada, alguns chorando abertamente, outros segurando as mãos no coração. Um grupo de crianças, que participava do projeto comunitário, começou a gritar: perdoa, Marcos. Perdoa. A cena foi avassaladora. Aquelas vozes inocentes ecoaram como um coro, tocando diretamente o coração do homem ferido. Ele caiu de joelhos no palco, chorando convulsivamente. Roberto Carlos se abaixou junto a ele e o abraçou com força. A multidão irrompeu em aplausos, não de euforia, mas de solidariedade. Era como se todos compartilhassem daquela catarse coletiva. Marcos murmurou, ainda entre lágrimas: eu só queria que você tivesse olhado para mim. Só isso. Roberto respondeu, emocionado. Então olha para mim agora. Eu te vejo, Marcos. Eu te vejo. A cena foi transmitida ao vivo por emissoras locais e, em questão de minutos, se espalhou pelas redes sociais.
O vídeo de Roberto Carlos abraçando Marcos se tornou viral, não apenas como notícia, mas como símbolo de reconciliação. Jornalistas comentavam: um exemplo de humanidade em meio ao caos das ruas. Psicólogos escreviam artigos sobre a importância de validar a dor do outro. Nas escolas, professores mostravam o vídeo aos alunos como uma lição de vida. E no coração de Marcos, uma semente nova começava a brotar. Ainda havia dor, mas agora misturada com algo novo: esperança. Quando o evento terminou, Roberto se aproximou mais uma vez e disse: "Eu quero te convidar, Marcos. Participe do projeto comigo. Caminhe ao meu lado para que juntos possamos dar às crianças aquilo que você não teve naquele dia: tempo, atenção e esperança." Marcos, surpreso, não respondeu de imediato. Apenas enxugou os olhos e assentiu, em silêncio. Era o início de uma transformação que nenhum dos dois poderia imaginar. Os dias seguintes ao evento na Avenida Paulista foram um turbilhão. O vídeo de Roberto Carlos abraçando Marcos, no meio da multidão, havia corrido o mundo. Jornais estampavam manchetes: ídolo e fã se reconciliam em plena rua. Programas de televisão repetiam a cena dezenas de vezes, e nas redes sociais, milhares de comentários descreviam aquele momento como uma lição de humanidade. Mas, longe das câmeras e da agitação da mídia, havia algo ainda mais profundo acontecendo. A vida de Marcos começava a mudar. Pela primeira vez em anos, ele se sentia visto, ouvido. O peso que carregava parecia ter sido parcialmente aliviado, mas não desaparecera por completo. Roberto, atento, sabia disso. Poucos dias depois, Marcos recebeu uma ligação inesperada. Era da equipe de Roberto Carlos. "Roberto gostaria de te encontrar", disse a voz do outro lado. "Ele tem um convite especial para você." O encontro foi marcado em um centro esportivo simples, na periferia de São Paulo. Quando Marcos chegou, encontrou dezenas de crianças jogando bola em um campo de terra batida. Algumas usavam chuteiras velhas, outras jogavam descalças, mas todas tinham nos olhos um brilho especial. Roberto estava lá, sentado em um banco de madeira, observando os meninos correrem atrás da bola. Vestia uma camiseta comum e shorts, sem a pompa dos eventos oficiais. Quando viu Marcos, levantou-se com um sorriso caloroso. "Que bom que você veio", disse, estendendo a mão. Marcos apertou, ainda meio sem jeito. "Eu não sabia o que esperar." "Nem eu", respondeu Roberto, rindo de si mesmo. "Mas sei que quero que você faça parte disso." Apontou para o campo. "Essas crianças são o futuro. Muitas delas nunca terão a chance de entrar no estádio. Mas o que elas precisam agora não é fama, é cuidado. Quero que você venha comigo, que participe das atividades, que conte sua história. Sua dor pode se transformar em força para elas." Marcos ficou em silêncio, observando os garotos. Um deles chutava a bola com tanta determinação que parecia jogar a vida inteira naquela jogada. O coração de Marcos se apertou. Reconhecia naquele menino o reflexo de si mesmo, anos atrás, sonhando com um gesto de reconhecimento. "Eu não sei se estou pronto", disse, hesitante. Roberto colocou a mão em seu ombro. "Ninguém nunca está. Mas quando abrimos espaço, descobrimos que é possível." Os dias se transformaram em semanas. Marcos começou a frequentar os projetos de Roberto Carlos, acompanhando treinamentos, palestras e ações sociais. No início, ficava mais observando, tentando se situar. Mas logo percebeu algo que o surpreendeu. Roberto não era o astro distante que ele imaginara. Ele se misturava às crianças, ria, ajudava a arrumar cones, conversava com as famílias. Não havia barreira entre ídolo e comunidade. Certa tarde, depois de um treino, Marcos viu Roberto sentar-se no chão para amarrar a chuteira de um menino que não conseguia. A cena o desarmou completamente. Era impossível conciliar aquela imagem com a ideia de arrogância que carregara durante anos. Um dia, Roberto pediu que Marcos contasse sua história para as crianças. Ele hesitou, mas acabou aceitando. Reuniu os garotos em círculo e falou, com voz trêmula: "Quando eu tinha a idade de vocês, sonhava em ser jogador. Tive a chance de encontrar meu ídolo, mas voltei para casa sentindo que não era importante. Carreguei essa dor por muito tempo. Mas hoje eu entendo que às vezes a vida nos engana, e que as pessoas também erram." As crianças o ouviam com atenção, algumas com os olhos arregalados. Marcos concluiu: "Por isso eu digo, nunca desistam de sonhar. Mesmo que alguém vire as costas, o sonho de vocês continua sendo de vocês." Houve um silêncio
profundo, seguido por aplausos tímidos que logo cresceram. Roberto, emocionado, bateu palmas junto com elas. Com o tempo, Marcos começou a sentir que a mágoa já não dominava seu coração. A cada abraço de uma criança, a cada sorriso que recebia, um pedaço do rancor se desfazia. Ele percebia que sua história, antes marcada pela rejeição, agora ganhava outro significado, o de inspirar outros a não desistirem. Roberto, por sua vez, sentia-se redimido. Ele havia carregado por anos a culpa silenciosa daquele dia, e agora tinha a chance de transformar sua falha em algo maior. Não era apenas sobre Marcos. Era sobre todas as crianças que precisavam ser vistas, lembradas, acolhidas. Certo sábado, durante um evento beneficente em uma comunidade carente, Roberto chamou Marcos diante de todos. Entregou-lhe uma bola nova, branca e brilhante, com sua assinatura cuidadosamente escrita. "Essa é para você, Marcos", disse, emocionado, "para que nunca mais duvide do seu valor." Marcos segurou a bola com as mãos trêmulas. As lágrimas desceram sem controle. "Eu esperei anos por isso. Mas hoje entendo que não é a assinatura que importa. É o olhar. E hoje, finalmente, eu me sinto visto." O público aplaudiu de pé. Crianças corriam em volta, gritando de alegria. Era uma cena de reconciliação, mas também de renascimento. Naquela noite, Marcos voltou para casa com a bola assinada. Colocou-a sobre a cama e ficou olhando por longos minutos. Pensou no menino de 12 anos que chorou abraçado à bola sem assinatura, e sorriu. Agora, aquele menino estava em paz. Ele sabia que o rancor não desapareceria de um dia para o outro, mas já não era uma prisão. Era apenas parte da sua história, uma parte que agora tinha sido transformada. Meses depois, ao lado de Roberto Carlos, Marcos já participava ativamente dos projetos, viajando para comunidades, organizando partidas, falando com jovens. Sempre que contava sua trajetória, dizia com orgulho: "Eu aprendi que perdoar não é esquecer, é escolher seguir em frente." E acrescentava: "Roberto me mostrou que enfrentar a dor pode transformar rancor em esperança." A história de Marcos e Roberto Carlos passou a ser lembrada em documentários, palestras e projetos sociais. Tornou-se símbolo de como a empatia e o diálogo podem curar feridas profundas. Para muitos, era apenas a história de um ídolo e um fã. Mas para Marcos, era a redenção. Para Roberto, a prova de que a verdadeira grandeza não está em chutar forte uma bola, mas em saber reconhecer os erros e estender a mão. Na última cena simbólica de sua jornada, Marcos entrou em campo ao lado de Roberto em uma partida beneficente. O estádio estava cheio, e quando a bola rolou até ele, Marcos a ergueu, exibindo a assinatura que tanto esperara. O público aplaudiu com fervor. Ele olhou para Roberto, que sorria, e pensou: "Hoje, finalmente, sou livre."